Dando continuidade, então, à programação de hoje, convidamos para coordenar a mesa o vice-diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Sotiris Misailides. Bom dia. Dando continuidade nessa manhã, vamos ter primeiro os pôsteres e depois vamos ter a outra palestra. Então, primeiro eu gostaria de chamar a Priscila de Simone Gonçalves, que vai apresentar para a gente sobre o mapeamento de epítopos de 6 proteínas de membrana externa da leptospira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra estar falando com vocês sobre esse trabalho, que faz parte também do meu projeto de mestrado, que eu sou aluna de mestrado, do primeiro ano de mestrado em Ciências e Biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense. Então, o meu trabalho, como foi falado, vai ser sobre o mapeamento de epítopos de leptospira através de tecnologia de síntese peptídica de alto rendimento. Bom, a leptospirose é uma zoonose de nível mundial, causada por bactérias do gênero Leptospira. O contágio com essa doença, a transmissão ocorre normalmente através da lesão da pele ou da exposição prolongada da pele a águas contaminadas, em geral com a urina de rato. A ratazana de esgoto é um dos principais hospedeiros dessa doença. Os sintomas eles são confundidos com várias outras doenças, sintomas como febre, dor de cabeça, mialgia, mas a doença ela pode evoluir para um modo grave, que o paciente pode ser acometido por hemorragias e insuficiência renal, entre outras coisas, e até o óbito. O diagnóstico ele é feito através da junção de achados clínicos com alguns exames que temos disponíveis para diagnosticar a doença. Os principais utilizados acabam sendo o teste de aglutinação microscópica, o MAT, o PCR e o ELISA, mas podemos também fazer culturas dessas leptospiras. Mas a gente ainda tem a necessidade de um teste que seja mais específico para a doença ou que tenha um valor menor para poder ser implantado. Nos últimos 10 anos, no Brasil, nós tivemos uma média de 3.600 casos de leptospirose confirmados e 375 óbitos. Mas também a dificuldade do acesso ao diagnóstico pode propiciar que esses números, na verdade, sejam muito maiores. Aqui a gente pode observar o número de casos confirmados de leptospirose em 2000 a 2016, divididos por algumas regiões. E a gente constata, então, que a região sudeste acaba sendo das regiões sudeste e sul, as regiões com mais número de casos de leptospirose. E aqui a gente pode observar alguns dados em relação ao estado do Rio de Janeiro. Em 2017 e no primeiro trimestre de 2018, o número de casos confirmados em 2017 foi de 160. E só agora, no primeiro trimestre de 2018, já 84 casos confirmados, sendo 28 o número de óbitos em 2017 e agora, em 2018, no primeiro trimestre, nós já tivemos 13 óbitos. E nesse gráfico, a gente pode observar uma coisa interessante, que ele avalia em que mês do ano que houve o início dos sintomas da doença. E a gente pode observar aqui que está no período do início do ano, um período característico de clima quente e de bastante chuvas, que acabam causando enchentes no nosso estado e propiciando a transmissão da doença. Então, o objetivo do nosso trabalho foi mapear os epítopos de 6 proteínas da leptospira, para identificar epítopos específicos e de reação cruzada. E, no final, a gente quer tentar compor um insumo para o desenvolvimento de um teste diagnóstico sorológico mais rápido de ser feito e específico. Bom, para isso, nós fizemos uma síntese peptídica, onde 321 peptídeos foram sintetizados através da técnica de spot síntese, numa membrana celulósica. Depois isso passou por um imunoensaio e nós fomos avaliar através de plataformas de bioinformática. E no final a gente quer fazer alguns ELISAs
para poder confirmar a especificidade dessas proteínas, desses epítopos. Aqui nós temos a membrana de celulose, onde as regiões mais escuras são os epítopos, são os peptídeos que apresentaram maior reação, maior emissão de sinal. E aqui a gente pode avaliar essa intensidade de sinal dessas proteínas, né, sendo que algumas tiveram picos assim, bem altos, mas, em geral, se mantiveram mais ou menos na mesma intensidade. Bom, então, a gente quis avaliar epítopos para IgG, né? Detecção de regiões antigênicas dessas proteínas para IgG. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente observa em relação ao número de aminoácidos. Então, as proteínas que a gente estudou a princípio, agora nesse estudo, foram proteínas LipL49, LipL32, LipL41, isocitrato desidrogenase, peptidase sinal e serinoprotease. E a proteína que apresentou maior antigenicidade, levando em conta o número de aminoácidos, foi a serinoprotease, seguido da isocitrato desidrogenase e da LipL49. Nesse segundo gráfico, a gente vai avaliar essa antigenicidade pelos epítopos dessas proteínas. E a gente dividiu esses epítopos, a gente classificou em epítopos de maior intensidade, que são as barras de cor mais escuras, e os de menor intensidade. Então, a gente obteve que a serinoprotease também foi uma das proteínas que teve maior quantidade de epítopos e que esses epítopos, em sua maioria, foram os que tiveram maior intensidade. Então, a gente seguiu para fazer um ELISA, para avaliar também a reatividade dessas proteínas, né? A gente, a princípio, fez dessas proteínas, LipL41, ISD, LipL49 e 32. E elas se mantiveram mais ou menos, mais ou menos no mesmo sinal. A gente escolheu esse epítopo aqui, esse peptídeo da LipL32, que foi dela o que mais reagiu, e fizemos um novo ELISA para testar uma possível reação cruzada. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente tem um pool de soro de pacientes com leptospirose. Nesse segundo, a gente tem de pacientes com sífilis e aqui, no terceiro, de pacientes saudáveis. Então, a gente observa que esse peptídeo foi bastante específico, não apresentou tanta reação cruzada com esses outros dois grupos. Sendo assim, nós concluímos esse trabalho identificando 64 epítopos de IgG em toda a extensão dessas 6 proteínas que a gente avaliou. A serinoprotease, seguido da ISD e da LipL49, foram as proteínas que apresentaram maior antigenicidade, mas a LipL32 foi uma proteína que apresentou um número de epítopos específicos bem interessante. Então, mais estudos precisam ser feitos para a gente identificar epítopos melhores, né? Entretanto, a gente acredita que com esses resultados a gente já tem uma possibilidade concreta de vir futuramente a ter um insumo para um melhor potencial diagnóstico, um diagnóstico mais sensível, né, para a leptospirose. É isso, essa é a equipe do laboratório. Algumas pessoas, infelizmente, não estão na foto. E é isso, obrigada a todos. Muito obrigado, Priscila. Muito boa a sua apresentação, os seus resultados. Gostaria de abrir para perguntas. É um assunto importante e bastante negligenciado até no país, né? Pelo número de fatalidades que provoca. Queria fazer uma pergunta. Na verdade, os testes de diagnósticos que são usados, em geral, é o MAT e o PCR, né? Que são considerados para diagnóstico. Quando você usa esses epitopos, né? Esses antígenos, para diagnóstico de IgG, você está vendo num período já de convalescença, que
que, na verdade, o que a gente quer é na fase mais aguda, né, de detecção. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso quanto ao seu trabalho. Quer dizer, você testou IgM, você acha que vai substituir PCR? Sim, a gente tem a intenção de testar a IgM, né? Porque a gente sabe que realmente o diagnóstico inicial acaba sendo de grande importância, mas nós ainda não avaliamos para a IgM. Faz parte da nossa intenção, faz parte até do meu projeto de mestrado, nós, no final, termos a avaliação para a IgM e para a IgG. E a gente acredita que resultados positivos, resultados satisfatórios, podem, sim, vir a substituir PCR. Marcos? O comentário vai muito na linha do que o Paulo falou, né, por conta da estratégia de ter usado o IgG. Acho que você, assim, por sugestão, você deveria usar a IgM. Sim. Eu até trabalhei bastante tempo com leptospirose, e a gente tem até um trabalho que você pode até se basear nisso, que foi publicado na PLOS, Negrete Disease, que muitos dos antígenos respondem muito bem para a IgM e depois desaparece, e o inverso é verdadeiro, principalmente com um desses que você está olhando, que é a LPL32. Os outros, que eu lembro em termos de LIC, em termos de ORF. O LPL32, ele é muito... Você vai ver uma grande quantidade de anticorpos na fase convalescente. Na fase inicial da doença, você não tem muita IgM, então você teria... A estratégia que você teria que ter é arrumar algum painelzinho de soros agudos. Sempre você tem agudo, a gente na classificação você tem agudo precoce e agudo tardio, que o grande desafio é o agudo precoce. O maior desafio são usar não a leptospirose aguda, né, mas a leptospirose que são as síndromes febris, que é o grande desafio para você diagnosticar, que você tem uma taxa de IgM muito baixa. Então, acho que para complementar o seu trabalho, você deveria entrar em contato com alguém que tivesse um bom painel de soro caracterizado de IgM, é claro, confirmando, porque através do MAT, né, tendo IgM positivo ou IgM um soro título baixo e aumento de título quando você coleta o segundo soro na fase convalescente. Sim. Para você ter uma maior solidez nas suas conclusões que você está apresentando. Claro. Só fazer um comentário que concordo plenamente, né? A equipe do laboratório também, meu orientador, Salvatore, que está ali, a gente já conversou sobre isso. A gente sabe que para a IgM é de extrema importância, né? Até porque é para fim diagnóstico, então, o diagnóstico inicial é de suma importância. Isso vai ser feito. Paulo? Desculpa, só para complementar também a minha pergunta, quando você selecionou esses 6 candidatos, você viu no GenBank se eles são genes exclusivos de leptospira? Porque eu vi a isocitrato desidrogenase que você colocou, deve ser comum a várias outros bugs, né? Então, eu não sei qual foi o seu critério de seleção, porque LIPL32 ele é específico para a leptospira, e algumas das outras também devem ser. Mas me chamou a atenção que me pareceu que tem algumas que elas não são tão específicas, né? Sim. A gente vai fazer, né? O ELISA até não foi feito para essa proteína, para a gente ver o quão específica ela pode ser. Porque a gente sabe que ela pode estar presente em outros micro-organismos também, mas a gente vai confirmar isso através do ELISA, para ver o grau de especificidade dela, testando com soro de pacientes de diversas outras doenças. Aí eu apresentei da LIPL32 com sífilis, mas a gente vai testar para outras doenças também,
para a gente excluir as proteínas e os epítopos de reação cruzada e tentar compor algo bem robusto, bem específico. Eu ia perguntar uma coisa assim na mesma linha. Se você tem contemplado como você ia montar um diagnóstico, se você usaria uma proteína, um epítopo ou vários, combinação, e que tipo de teste você estava prevendo montar? Teve alguém que me perguntou isso no pôster também. A ideia é a gente estudar, né, epítopos, vários epítopos para serem específicos, e a gente compor com base em vários desses, para a gente se certificar de que a gente vai abranger tipo de doença que a gente possa encontrar. Ok. E você está pensando num tipo de ELISA? Sim, seria com base num ELISA. Seria com base em ELISA. Okay. Obrigado. Nada. Mais uma pergunta? Então, vamos dar palmas para... Muito obrigada. Muito obrigado. E vamos para a próxima apresentação de pôster. A Luciana Rodrigues Carvalho Barros vai apresentar Immune Landscape in Esophageal Squamous Cell Carcinoma. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o projeto que foi desenvolvido no INCA sobre o sistema imune no câncer de esôfago de células escamosas. Então, o esôfago, como é bem pouco conhecido, eu vou mostrar rapidinho a histologia. Ele tem uma camada muscular, tem essa camada epitelial, que está em contato com o lúmen do órgão, e tem alguns pontinhos de infiltrado que fazem parte do sistema imune de mucosas. O câncer de esôfago de células escamosas ele é causado por etilismo e tabagismo e pela ingestão de bebidas muito quentes, que vão gerando lesões ao longo dos anos e acabam formando um tumor de células epiteliais. E ele é assintomático até quando ele cresce num tamanho tão grande que ele fecha o lúmen do esôfago e o paciente tem dificuldade de deglutição. Então, como a gente pode ver aqui, o tumor está nessa área, ele cresce a partir das células epiteliais em direção ao lúmen do esôfago, e o sistema imune ele está sempre próximo ou infiltrando dentro do tumor. O câncer de esôfago de células escamosas ele acomete os 2/3 superior do esôfago, sendo bastante diferente do adenocarcinoma de esôfago e do tumor gástrico. E é bastante comum o estudo com adenocarcinoma de esôfago, que é comum nos países de primeiro mundo, por conta do refluxo e da gastrite crônica. O câncer de esôfago ele também tem um número de mutações muito grande. E, sendo um tumor com grande número de mutações, ele é indicado para tratamento com bloqueadores de imunocheckpoint. E, olhando no Clinical Trials, nós podemos ver que há vários testes clínicos em andamento utilizando inibidores de imunocheckpoint para o câncer de esôfago. No entanto, o estudo do sistema imune nesse tipo de tumor ele é bastante escasso. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o sistema imune de maneira mais global no câncer de esôfago de células escamosas. Nós utilizamos amostras de 14 pacientes de RNA-seq, que é o sequenciamento de todo o RNA, e nós conseguimos, através de ferramentas de bioinformática, avaliar 22 subpopulações do sistema imune. Dentre essas, todas estavam aumentadas no tumor, proporcionalmente, mas havia uma diferença relativa e aumentada no tumor de linfócitos B virgens, plasmócitos, macrófagos M0, M1, mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, e uma diminuição relativa das populações de célula B de memória, CD8 e dendríticas. Nós fomos avaliar, então, a expressão desses receptores imunológicos, tanto os inibitórios quanto os de ativação, e aqui em vermelho a gente consegue ver no tumor, todos eles são enriquecidos, tanto os inibitórios quanto os de ativação.
Então, um tumor, isso reflete um pouco o quanto o tumor tem de célula do sistema imune, que é muito maior do que o tecido normal adjacente, e também que várias dessas vias, que são usadas classicamente como os inibidores de PD-1, a expressão deles é heterogênea dentre os tumores. Então, os tumores eles têm várias dessas vias ligadas, e não só um inibidor poderia fazer a diferença para o tratamento. Nós olhamos também se havia correlação da expressão de citocinas e quimiocinas com essas 22 subpopulações do sistema imune. E há. Então, os linfócitos B foram as células mais conectadas a quimiocinas e citocinas, seguidas pelas células T foliculares e pelos linfócitos T. Nós vamos avaliar, então, mais profundamente os linfócitos T e B. Primeiro, eu vou mostrar os resultados dos linfócitos T, e fizemos essa análise através da clonotipo, do TCR, do receptor da célula T. Então, o receptor da célula T ele é formado pelas cadeias alfa e beta, ou gama e delta. Só para exemplificar, cada cadeia dessa é formada pelos segmentos V e J, no caso da alfa, e V, D e J, no caso da beta. E, a partir da recombinação desses segmentos, se forma o TCR. E onde esse V, D e J eles se unem, é formada a região CDR3, que é a região hipervariável do TCR, que é onde a gente consegue identificar o clone dessa célula, porque essa região é única para cada linfócito T. No tumor, então, a gente tem um maior número de clones de TCRs do que no tecido adjacente. E aqui, olhando cada tumor individualmente, a gente consegue ver que o número de TCRs e o tipo de cadeia que eles têm foi majoritariamente TCRs alfa e beta, e alguns desses clones foram expandidos, como a gente pode ver nesses círculos maiores, mostrando que esses TCRs tiveram ativação pelo antígeno e sofreram expansão clonal. Os TCRs, os linfócitos T, eles reconhecem um antígeno quando ele está ligado à molécula de MHC. E nós temos ferramentas in silico também para predição do antígeno que vai estar ligado aqui. E como é que a gente faz isso para tumores? A partir de uma mutação que vai gerar uma mudança de códon, essa proteína mutada ela é degradada pelo proteassoma. E ela entra no retículo endoplasmático através da TAP e se liga ao MHC de classe 1 desse indivíduo. Em seguida, esse MHC de classe 1 carregado com peptídeo, podendo ser um peptídeo selvagem, já presente nessa amostra, nesse paciente, ou um neoantígeno, que é um antígeno derivado dessas mutações. E eles são apresentados aos linfócitos T. Em sílico, nós conseguimos ver, através de dados do sequenciamento de exoma total, de genoma completo ou de RNA, nós conseguimos fazer a tipagem do HLA, dos 6 alelos de MHC de classe 1 desse paciente, em resolução de 4 dígitos, e também das mutações. E, como nós temos dados de RNA-seq, nós conseguimos saber se esse RNA está sendo expresso. E aí, se ele estiver mutado, ele vai ter um pedaço mutado. Nós fizemos a simulação da clivagem de 8 a 13 aminoácidos e fizemos a simulação da ligação desses peptídeos mutados com o HLA de cada paciente. Então, nós vimos para esses 14 casos, o número de mutações foi em torno de 20 a 80, mutações não sinônimas. E também nós avaliamos a expressão de genes aberrantes, que são genes normalmente expressos durante a fase embrionária ou nos testículos. E aí nós vimos um padrão que tinham dos nossos pacientes de vários genes que eram expressos em todas ou na maioria das amostras tumorais e não era expresso nas amostras de tecido adjacente. Nós confirmamos que esses genes são os mesmos expressos na coorte do TCGA, que é um banco onde tem milhares de amostras tumorais, e, nesse caso, tinham 75 amostras de câncer de esôfago de células escamosas. Nós fizemos, então, toda a predição in sílico desses neoantígenos e vimos aqueles neoantígenos derivados de mutação, que a gente tem em torno de 2 ou até 65, no máximo, que nós encontramos, e dos neoantígenos derivados desses genes de expressão aberrante, que está em azul. Que aí, como são muitas proteínas e elas inteiras são neoantígenos, você pode ter até 6.000
neoantígenos derivados dessas proteínas de expressão aberrante. Dos neoantígenos derivados de mutação, nós não encontramos nenhum comum aos pacientes. Eles são únicos de cada paciente. E, pensando terapêutico, a vacina teria que ser única para cada paciente, o que levaria a custo e tempo. Pensando numa vacina que pudesse servir à maioria dos pacientes, ou se não a todos, nós vimos esses neoantígenos derivados de genes de expressão aberrante. Nós não encontramos, nos nossos 14 casos, um peptídeo que fosse comum. Então, nós ampliamos essa lista e pegamos 4 genes mais comuns, excluindo aqueles que poderiam ser expressos em outros tecidos, que não o esôfago, para evitar reação cruzada. Então, nós saímos com uma lista de em torno de 20 peptídeos que cobriria 100% dos pacientes. Inclusive, esses são os mais expressos no TCGA. Então, se um paciente não tem a expressão do PRAME, ele vai ser vacinado com esse conjunto, ele consegue ser coberto por outro gene, porque as vacinas de hoje em dia, que são usadas com esses mesmos genes, é feita um por um, o que não cobre 100% dos casos. Para mostrar ainda que existiam TCRs específicos contra esses genes, nós fizemos uma estratégia de pegar esses dados do sequenciamento e olhar no PDB se tinham cristais de MHC, peptídeo e TCR, que eram muito parecidos com os nossos TCRs. E nós encontramos. Então, foi feita, em uma colaboração, essa simulação das cargas eletrostáticas do complexo MHC-peptídeo, do PDB, e das nossas amostras. E nós encontramos um cristal que era bastante parecido com o peptídeo de MADE-A11, e que tinha o mesmo TCR, apontando que esse nosso TCR encontrado no paciente, ele está reconhecendo esse peptídeo derivado de um gene de expressão aberrante, o MADE-A11. Nós também olhamos os linfócitos B pela mesma estratégia dos linfócitos T, olhando os receptores. E estou mostrando alguns resultados mais gerais, eles têm muito mais linfócitos B no tumor do que no tecido adjacente. A maior parte desses receptores são IgG e não IgA, como é encontrado geralmente em mucosa. E eles têm uma grande diversidade, mas também tem alguns clones que estão extremamente amplificados. Isso sugeriu para a gente que tivesse até uma estrutura de linfóide terciária, e nós fomos olhar por imunohistoquímica. Então, está aqui o esôfago e a marcação para linfócitos B. E aí a gente consegue ver essas estruturas tipo folículos dentro do esôfago, com a célula B, com a célula dendrítica folicular e com BCL6, que é uma proteína típica de centro germinativo. Aqui, no maior aumento, vocês conseguem ver melhor. E não foi tanta surpresa, as células B de memória são as que protegem o tumor, conferem melhor prognóstico ao paciente com tumor de esôfago de células escamosas. Luciana, está acabando. Só para concluir, então, para mostrar que o tumor é um ambiente bastante complexo e que a gente conseguiu agora pontuar algumas células para o tumor de esôfago. É isso. Eu queria agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Excelente palestra. Perguntas? Quando você está planejando a vacina terapêutica, você está pensando em usando vários antígenos, vai focar em um grupo, em um? A gente está fazendo a estratégia de sintetizar esses TCRs e testar esses peptídeos, porque isso tudo foi feito por bioinformática. A gente não sabe se eles realmente ativam o linfócito. A gente vai testar em experimento in vitro, para ver se eles realmente são capazes de ativar o TCR e, eventualmente, abrir um teste no INCA, no médio prazo. E você não está pensando mais na medicina personalizada, aonde vai analisar para cada paciente? Você está tentando ter um mais abrangente? Isso, porque para analisar para cada paciente já foram publicados 2 ou 3 artigos e eles dizem que o tempo médio é de 6 meses para fazer tudo. E para câncer de esôfago esse tempo é muito grande. Os pacientes não têm esse tempo todo e aqui no Brasil a gente não tem essa estrutura. Então, essa estrutura
E é caro Para esse tempo. e demora. Obrigado. Paulo? Luciana, parabéns pelo trabalho, é bastante complexo, né? Você pegou e estudou, na verdade, o ambiente imunológico, né, do tumor. Você está pensando em fazer esse mesmo estudo depois que você trata o paciente com essas drogas checkpoint? Porque pode mudar muito o teu perfil, né? Isso. Esse pipeline de análise ele pode ser aplicado a qualquer tipo de tumor, desde que você tenha o sequenciamento de RNA total. E a gente está procurando verba para fazer isso com outros tumores, não só utilizando o bloqueio de checkpoint, mas também outras terapias, para ver se o microambiente imune muda. Já existem alguns trabalhos que fizeram isso e muda. Então, falta realmente fazer dados e verba para a gente conseguir fazer. Luciana, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que existem poucos estudos caracterizando imunologicamente esse compartimento, né? Mas considerando ele como uma certa extensão de mucosa, você não evidenciou aquelas células linfóides inatas, em especial as células natural killer, que eu acho que é importante para a resposta antitumoral? Eu imaginava que pelo menos o ILC3 e ILC1 poderia estar presente nesse compartimento. Eu tenho bastante convicção que elas estão lá, mas ainda não tenho ferramentas de bioinformática para que tenha uma assinatura mínima dos genes dessas populações para humano. Então, a gente precisa que sejam feitas essas assinaturas para a ILC, né, para a ILC 1, 2 e 3. Ainda não existe ferramenta, infelizmente. Oi, Lu. Parabéns aí pelo trabalho. Só uma pergunta. Ele poderia ser utilizado também no câncer de mama? Qualquer tipo de tumor. RNA-seq, a gente consegue fazer todos esses dados com RNA-seq e grande parte com exoma total. A gente, só colocar, só fazer. A gente já fez para melanoma, para genoma, leucemia. O custo maior é bancar o RNA-seq, né? Só. Só? Quantas gramas de tumor você precisa para fazer o trabalho? É pouco? Não sei, né? É bem pouquinho. Mas o importante é a localização onde você pega a biópsia. A biópsia, porque tem que ser, importa a localização, porque dependendo do tumor é muito heterogêneo. Então, às vezes a gente pega 2 tumores da mesma pessoa e muito diferente. Dá diferenças. Dá né? diferença. Ah, tá. Obrigado. Zilton? Eu vou na mesma linha de curiosidade do Amilcar. Você trabalhou sempre com tecido fresco? Qual o tipo de amostra que é viável para tentar fazer esse estudo de RNA-seq? Fresco, né? Parafina consegue? Então, depende da parafina. Pensando numa perspectiva um pouco retrospectiva, para ir sim, fundamentar alguma coisa do ponto de vista de checkpoint imunológico para frente. O problema da parafina é que o RNA pode estar muito degradado. Mas se for o tampão certo, tem que extrair, ver a quantidade, faz o bioanalyse, está tudo certo. Mais uma coisa? Então, mais uma vez, agradeço muito pela apresentação.